O áudio, vamos ver se está dando certo. Estão ouvindo? O áudio está funcionando, todo mundo me ouvindo? Certinho? Áudio. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao nosso terceiro encontro da nossa Masterclass. E o assunto de hoje é um assunto que eu amo e fica difícil, né, gente? Porque todo dia eu tenho falado para vocês, olha, planejamento de carreira é um assunto que eu gosto. Depois nós falamos de honorários e precificação e novamente, é um assunto que eu gosto muito. E hoje vamos falar de cliente. Cliente é um assunto muito importante. Dificilmente a gente vê em cenários jurídicos, eventos jurídicos, a gente dando um enfoque para esse assunto e principalmente falando sobre prospecção, falando sobre fidelização, encantamento do cliente e o quanto que isso impacta diretamente dentro do nosso escritório e dentro do nosso negócio. Então vamos chegando aí todo mundo, você que está vindo do trabalho, está no caminho para a faculdade, está saindo do escritório, está indo para casa, vai assistir essa aula depois, então se é bom dia, boa tarde, boa noite, vamos chegando. Aproveita agora esse momento que é o início da nossa aula, compartilha esse conteúdo. Ontem eu consegui acompanhar aqui alguns comentários, recebi alguns feedbacks realmente depois, por mensagem, WhatsApp, por direct, de pessoas que assistiram a aula, que gostaram e que, inclusive, já tiraram ensinamento e hoje estavam ali colocando em prática. Então, o que eu realmente me comprometi com vocês é trazer uma aula prática, é trazer uma aula que já foi experimentada para que vocês consigam, de alguma forma, encurtar o caminho. E se você perdeu alguma das nossas aulas, aproveita, porque essa semana todo esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube. Maratona, lembra da série do Netflix que você já maratonou aí no final de semana? Então aproveite essa semana para você maratonar essas aulas, porque são os 6 pilares essenciais de estruturação de um escritório de advocacia. Eu garanto para você que desse jeito que você está vendo aqui, você não vai achar. Com essas informações, com essa aplicação prática. Então já mandou aí, compartilha, manda aviãozinho, coração, faz sinal de fumaça, mas compartilha realmente esse conteúdo para que ele possa alcançar. E aí o YouTube, o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e ele acaba distribuindo para mais pessoas. Então vamos começar o nosso encontro de hoje porque o assunto é interessantíssimo. Então nós iremos falar sobre clientes, definindo o nosso cliente, entendendo algumas fases, essa jornada, que peça é essa fundamental dentro do nosso negócio? Porque imaginem, vocês podem ter ali um escritório muito bonito, seja ele um cartão de visita digital, um escritório físico, ser um bom e uma boa advogada, ser técnico, conseguir às vezes com o seu trabalho ser efetivo, mas tudo isso vai funcionar se você não tiver clientes? Não vai funcionar. Então a gente precisa, para que a nossa roda, o nosso negócio funcione, que os clientes estejam, que os clientes nos procurem, que os clientes nos indiquem, que os clientes venham até nós. Então é bem interessante. E para a gente falar de clientes, a gente precisa falar de pessoas. Todas as vezes que nós estamos falando de cliente, nós estamos falando de pessoas. Por mais que eu tenha o meu CNPJ, você tenha ou vai ter o seu, que a gente advogue para uma empresa, nós estamos falando de pessoas. E pessoa não é uma máquina, não é uma inteligência artificial, não é uma ferramenta. Pessoa é algo, é um ser humano que é composto por várias camadas. Nós somos corpo, alma e espírito. Então eu já vou até trazer para vocês uma informação. O nosso cliente, ele tem ali algumas necessidades, algumas intenções, alguns sentimentos que se ele não for satisfeito, não for preenchido, ele vai trocar o nosso serviço e produto na primeira oportunidade. Acreditem nisso que eu estou falando e eu vou conseguir depois comprovar e trazer essa informação para vocês. Então, quanto mais nós conhecermos de pessoas, mais nós entendemos como a mente funciona, o corpo, como a gente toma as nossas decisões, melhor assertividade a gente vai ter quando o assunto é
cliente. E aí eu já trago aqui para o início da nossa aula de hoje uma frase muito interessante, nada mais, nada menos do que o fundador da Amazon, né? Quem nunca chegou aí uma encomenda, um recebido pago aí na sua casa, no seu escritório, que diz o seguinte: nós vemos os nossos clientes como convidados para uma festa em que nós somos os anfitriões. É nosso trabalho de todos os dias fazer com que cada aspecto importante da experiência do cliente seja um pouco melhor. Quem está falando isso é o dono de um dos maiores, o maior e-commerce que nós temos aí, que distribui, que realmente virou ali uma rede também, que conecta consumidores com produtos, que faz toda essa transação. E olha só, por mais que esse cliente ele não vai ser atendido de alguma forma fisicamente pela Amazon, existe uma preocupação em satisfazer os aspectos desse cliente, as necessidades. E é importante quando a gente fala desses conceitos, porque a gente pega o que está acontecendo no mundo dos negócios, dentro do ramo empresarial, do mercado, do cenário, e a gente traz para a advocacia. E eu vou dizer para vocês que grande parte dos conhecimentos e dos insights que eu tive na minha vida, eu não aprendi dentro do setor jurídico. Eu aprendi sim a advogar dentro do escritório. Mas falando de negócio, falando de estruturação, falando realmente dos pilares de profissionalização da advocacia, eu tive que buscar em outros locais. Eu tive que muitas vezes me sentir um peixe fora d'água, frequentando eventos em que eu não conhecia ninguém e que tinham pouquíssimos advogados naquele lugar. Mas foi isso que me fez também sair um pouco da minha zona de conforto e, como dizem por aí, a zona de conforto, na verdade, é uma zona de desconforto. Porque se a gente muitas vezes não rompe as barreiras e as bolhas que a gente está inserido, a gente sempre vai ter os mesmos resultados. E eu quero muito que você tenha resultados diferentes. E aí, vou trazer mais aqui um pensamento para a gente começar realmente dentro do nosso tema. Nada mais do que o pai da administração moderna, indico fortemente para vocês as leituras, os livros, os artigos, porque, gente, tem um conteúdo e um ensinamento muito valioso que às vezes você não vai encontrar fácil por aí. E diz o seguinte: só existe uma definição válida de negócio: criar um cliente. Então, o pai da administração, o CEO do e-commerce mais famoso e lucrativo. E se eu fosse pegar aqui, seja uma frase do Bill Gates ou de qualquer outro dessas personalidades do mundo empresarial, eu poderia facilmente fazer uma lista gigantesca para vocês de como o cliente se tornou a peça fundamental dentro do nosso negócio. Só que isso as outras pessoas já perceberam, mas para a advocacia ainda não é tão comum, ainda não é tão fácil a gente ver as pessoas falando do cliente como parte fundamental do nosso negócio. E aí eu pergunto para vocês, quando a gente fala sobre o nosso cliente, vocês já pararam para se perguntar qual é a nossa missão? Enquanto nós atendemos e nós disponibilizamos os nossos serviços e produtos para os nossos clientes, quem são os nossos clientes de fato? O que os nossos clientes valorizam? Vocês já pararam para fazer essa pergunta, fazer esse questionamento? Lembrem que como a nossa aula ela é prática, ela é para você conseguir ter resultado, já pega papel, pega caneta, pega o bloco de notas, para que você consiga anotar e às vezes depois fazer essa reflexão e trazer aqui informações que vai te gerar algum objetivo, algum planejamento, uma ação, um resultado, para aí sim a gente conseguir ter uma melhoria em tudo isso que nós estamos falando. Você já pensou e já definiu qual é o resultado que você espera alcançar com os seus clientes e dentro da sua advocacia? E qual é o plano para que realmente tudo isso dê certo? E isso daqui, eu estou falando dos princípios da administração que o Peter Drucker ele traz. Então, a gente pode pegar esses princípios e trazer para dentro do nosso negócio. E aí eu começo aqui num ponto crucial com vocês e importante.
Como eu descubro quem é o meu cliente? Enquanto você pensa sobre isso, aproveita aí, vamos respirar. Você que está chegando, que está entrando agora, compartilha essa aula, manda para os seus amigos, manda lá no grupo de advogados, manda no grupo da faculdade, posta, compartilha, curta, porque isso é importante realmente para o nosso conteúdo, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E agora vamos voltar. Como eu descubro meu cliente? Olha só, a gente tem aqui, né, um desenho aí, um monte de pessoa, um monte de gente igual. E como eu descubro ali de fato quem é o meu cliente? Para entender isso, eu vou precisar responder umas perguntas. Professora, de novo, você com esse monte de pergunta? Gente, mais importante do que as respostas são as perguntas que vão mover a gente e vão nos levar para outra fase. Existem livros fortíssimos sobre perguntas, tem um que é O que Perguntar ao Espelho, um livro que fala muito sobre essa questão de questionamento que nós temos que ter. Um outro livro também, que é do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. A gente começa a olhar realmente para a nossa advocacia, para o nosso negócio com outros olhos. Mas se você ainda não leu, aproveita, porque eu estou compartilhando aqui muito desses aprendizados de cursos, livros, para que vocês consigam aí encurtar o caminho de vocês também. Então vamos responder essas questões? Qual é o mercado que você atua? Já está bem definido? Qual é o mercado que você vai atuar? Qual é o tipo de demanda que você atua? Qual é a solução que você oferece? Isso é claro para você e para o cliente? E falando sobre qual a solução, eu até lembrei aqui de algumas situações que é muito frequente. Eu acabo fazendo sustentação oral no tribunal e não é raro, muitas vezes, às vezes colega antes ou depois, e o desembargador, a turma ali, várias pessoas perguntam assim, doutora, quem o senhor está representando aqui nessa ação? O senhor está advogando para quem? É para o apelante? É para o apelado? É para o agravante? É para o agravado? Porque não consegue ficar claro aquilo que o advogado está fazendo. Então, eu não estou falando para vocês de algo assim, olha, imaginário, subjetivo, distante. Estou falando para vocês que é algo que muitas vezes não fica claro no atendimento, não fica claro na audiência, não fica claro na sustentação e não fica claro para o cliente procurar. Porque se o cliente não sabe que você tem uma solução específica para resolver aquele problema, aquela dor, aquele conflito que ele tem, por qual motivo que ele vai chegar até você? Como que você vai conseguir alinhar a sua estratégia se você não consegue identificar isso? Então, eu não sei qual é a sua área de atuação, mas é bem importante agora você pensar, de fato, qual é a minha solução? O que eu ofereço para esse cliente? Mas pense num conjunto completo, não pense apenas no nome da ação, no benefício. Pense em todo o conjunto que você oferece para aquele cliente. Isso é muito importante para quando você for fazer o seu planejamento e alinhar a sua estratégia para conseguir aquele cliente específico que de fato deve ser o cliente que você precisa atender. Qual é a dor do meu cliente? Gente, quando esse cliente te procura, o que ele te fala? Qual é o problema que ele apresenta? Qual é a dor? Qual é a dor? E a gente tem aí algumas buscas na vida, né? Fuga da dor, busca do prazer, ganância, fuga do medo. A gente poderia aqui trazer vários conceitos da psicologia, desse próprio sentido da vida, mas todos nós temos dores. Todos nós. Quando a gente compra um produto, do mais simples ao mais complexo, é para resolver algum problema que a gente tem, que pode ser desde um shampoo para lavar o cabelo, para tirar a oleosidade, até mesmo um produto, uma solução jurídica para garantir o bem da vida que aquele cliente está precisando. O que o cliente, quando ele te procura, você já parou para pensar o que ele sente? Qual é a percepção e a sensação que ele tem quando ele está com você? A gente realmente precisa pensar sobre todos esses pontos. E aí, às vezes, você pode estar se perguntando, mas eu quero saber aí qual é o meu perfil ideal de cliente. Qual é o perfil, onde ele está, é homem, é mulher? Mas antes da gente falar do perfil ideal de cliente, eu preciso alinhar todas essas questões. Porque se eu não sei o mercado, eu não sei a área, eu não sei a dor, eu não sei a minha solução,
dificilmente eu vou encontrar quem é o meu cliente. E algumas questões, que foi aquilo que eu já tinha comentado no final com vocês, dessa percepção, como ele se sente, a gente precisa começar a pensar que as expectativas dos nossos clientes, elas precisam ser satisfeitas de alguma forma. Até porque quem paga a conta é o nosso cliente. E o que será que os nossos clientes, eles valorizam de fato? O que os nossos clientes querem? E o que os advogados entregam? Aqui a gente tem, assim, uma barreira gigantesca, porque muitas vezes a gente não consegue alinhar o que o cliente está procurando para aquilo que o advogado está entregando, e é em questões simples como em questões mais complexas. Às vezes, a própria linguagem que o advogado utiliza, por não ser uma linguagem acessível, não ser uma linguagem que aproxima, que traz o cliente para perto, ali já começa a primeira barreira. Outra barreira que a gente tem é que o advogado, ele gosta muito de falar. A gente ama conversar e a gente, por ter ali o conhecimento da matéria específica, a técnica jurídica, então a gente quer despejar todo esse conhecimento em cima do cliente. Mas muitas vezes a gente não para ouvir o que o cliente quer. A gente não para confirmar se aquilo que a gente entendeu é de fato o que ele está querendo. E às vezes por uma questão de cultura, às vezes por uma questão de costume, às vezes por uma questão de arrogância e até mesmo desatenção, a gente acaba interpretando e entendendo algo que o cliente não falou. Às vezes tudo que o cliente quer é a resolução daquele conflito com paz. E o advogado toma tantas dores que se torna altamente litigante e faz ali com utilização, seja de recursos ou até mesmo meios ali protelatórios dentro do processo. Estou dando um exemplo para vocês hipotético, mas que é raro, mas acontece, e que às vezes tudo isso vai acabar também influenciando se esse cliente tem uma boa ou uma má experiência com você. Então a gente precisa parar em alguns momentos e ouvir o que o nosso cliente tem para falar. Hoje se fala muito em escutatória, escutativa. Quando eu fiz o meu curso de mediação lá em 2016, salvo engano, pelo Tribunal de Justiça, e foi talvez o primeiro divisor de águas na minha vida, porque eu queria processar, queria aquela advocacia uma advocacia mais enérgica, mas aí eu aprendi que nem sempre aquilo que o cliente estava me dizendo era de fato o que ele queria e que eu precisava investigar um pouco mais. Eu precisava ter ferramentas mais complexas, mais profundas, para identificar nas entrelinhas o que muitas vezes ele também estava querendo e, claro, confirmar isso com ele para ver se eu havia entendido corretamente. E eu vou dizer para vocês que nós temos uma parcela muito pequena de advogados que pensam no cliente dessa forma que eu estou apresentando para vocês. Antes do cliente ser um número que vai pagar uma conta, ele é uma pessoa, ele é um ser humano que precisa ser satisfeito nas necessidades quando ele procura. E a gente vai ter uma aula na sexta-feira e no sábado, que a gente vai falar um pouco sobre tecnologia, ferramentas, inteligência artificial, e isso que eu estou comentando hoje com vocês, talvez seja um dos grandes pontos de diferenciação entre os advogados daqui para frente. Então, nesse cenário tão igual, nesse cenário em que muito do que a gente faz está sendo automatizado, está sendo feito de uma forma mecânica, quem der mais atenção para o cliente, quem de alguma forma conseguir satisfazer melhor as necessidades dele, vai ter, de fato, uma vantagem competitiva dentro desse mercado. E agora eu sei que você está aí se perguntando, mas eu quero descobrir, então, quem é esse cliente? Como que eu vou descobrir esse cliente? Vamos continuar fazendo as nossas perguntas? Para a gente descobrir, de fato, quem é o nosso cliente, eu vou precisar encontrar mais algumas respostas. Como o cliente chegou até você? E agora, se você ainda está na graduação, se você está terminando, aproveita esse momento para
tentar desenhar a jornada ideal desse cliente. É possível a gente fazer isso, mas se você já é advogado, já é advogada, dá uma olhada para os seus últimos clientes. Seja agora nesses 8 meses, né? 7 meses e pouquinho, porque agosto está no início de 2024, ou pega seus últimos 10 clientes para que a gente consiga fazer uma média. Como esse cliente chegou até você? Qual foi a forma de prospecção que você utilizou? Como que esse cliente chegou? Você costuma perguntar isso? Como ele te encontrou? Como ele achou? Se alguém comentou? Qual é o comportamento que você percebeu nesse cliente? Ah, mas eu atendi 10 clientes totalmente diferentes. Olha, se 10 clientes são totalmente diferentes e as ações são totalmente diferentes, vai ficar muito mais difícil. Em regra, você vai gastar muito mais tempo, muito mais energia e não vai conseguir ser efetivo. É por isso que a nossa advocacia ela tem que ir partindo para um ponto em que ela fique nichada, ela fique específica e a gente consiga ter uma expertise em determinadas áreas de atuação, porque a gente ganha produtividade, a gente já sabe qual é o passo a passo, a gente já sabe como esse cliente chega, a gente já sabe o que esse cliente quer de fato. Eu vou ali analisar outras questões, alguma questão que vai fazer diferenciação de questões comportamentais, sentimentais, mas aquilo que eu tenho que oferecer de solução é padronizado. Eu já tenho o script para oferecer, fica mais fácil para alinhar a minha estratégia. Eu preciso também saber em qual momento que ele te procura. É no momento que ele está em transição? É em um momento que ele está em dificuldade? É um momento em que ele está com uma estabilidade financeira? Qual é o momento da vida que ele te procura? Professora, nunca parei para pensar nisso, mas de agora em diante você vai começar a pensar até para ver aquele cliente que muitas vezes reclamou do valor dos seus honorários, te deu trabalho. Qual foi o caminho que esse cliente fez? Qual foi a estratégia que você utilizou para esse cliente chegar? Olha, percebi que todos os clientes que vêm de indicação daquela pessoa são clientes problemáticos. Olha, sinal de alerta, já não sei se esse cliente de fato é o meu perfil de cliente. Às vezes é melhor eu fazer uma parceria, ganhar uma porcentagem e não ter a dor de cabeça com esse cliente. Isso é estratégia de negócio. Se a gente não fizer a estratégia do nosso negócio, a gente simplesmente vai seguir com o nosso barco ao léu, sem muitas vezes saber onde nós iremos chegar. O que esse cliente apresentou para você de dor e de solução? O que ele falou? Qual foi a fala aparente que ele trouxe? E aqui, quando eu falei para vocês sobre o ser mediadora, é muito interessante que quando eu já estou aqui atendendo um cliente, a minha cabeça, e às vezes eu estou ali, seja no online, ou até mesmo quando eu estou atendendo presencial, eu estou do lado com a minha caneta, com a minha folha ali, e eu já vou tentando identificar qual é a questão, qual é o interesse, qual é o sentimento. Por quê? Muitas vezes atrás daquela fala aparente do nosso cliente, da questão, que ele quer agora tirar tudo da outra pessoa, e ele quer vingança, e ele quer isso, e ele quer aquilo outro, ele quer o benefício, ele quer o divórcio, ele quer a guarda, ele quer uma revisão no contrato. Existe um interesse. O porquê que ele está querendo isso? E a gente precisa descobrir o real interesse. A gente também precisa identificar quais os sentimentos estão envolvidos. Professora, mas eu não sou psicólogo e eu também não sou psicóloga. Agora eu tenho que ficar entendendo de sentimento de cliente? Pois é, amigo e amiga advogada, se você quiser ter clientes fidelizados e bons clientes na sua advocacia, vai ter que entender de pessoas, vai ter que entender de comportamento. Porque é isso que pode muitas vezes nos diferenciar da grande maioria. Aquele cliente que quer ser atendido por você, e muitas vezes ele não está muito preocupado com o valor que ele vai ter que pagar. Ontem a gente já aprendeu a diferenciar preço de valor. Então, quando eu falo valor, vocês já estão entendendo o que eu estou dizendo. Valor. Valor é aquilo que você traz para ele. Valor é a sua autoridade, é o seu posicionamento. Valor é como ele se sente quando ele contrata os seus serviços. Não serve o outro advogado que é mais barato, que ele vai barganhar preço. Ele precisa de você.
Então, são essa consciência que a gente precisa dia após dia ir tomando posse dentro do nosso negócio. E é claro que a gente vai chegar numa fase em que a gente realmente vai tentar identificar qual é o gênero desse cliente que você atendeu, os últimos clientes ou para quem você gostaria de advogar. Porque imagina uma situação de um advogado que trabalha com direito de família, mas ele prefere advogar para o homem, ele não quer advogar para a mulher por inúmeras situações. Muitas vezes, em algumas ações, a mulher está numa situação de desvantagem, mas é a maioria que vai acabar procurando. Então depende qual é a estratégia. Olha, é para esse perfil aqui que eu quero advogar. Mas se você ainda não sabe, olha para os últimos clientes e tenta observar qual a comunicação fluiu melhor. Em que momento que ele estava, qual era a idade que ele tinha, o poder aquisitivo. Porque muitas vezes o cliente entendeu o seu valor, mas ele não tem condição financeira de pagar os seus honorários nesse momento. E isso é uma objeção. E aí, como que a gente vai tratar essa objeção? Você vai diminuir o valor dos seus honorários? Ou vai ter aí uma outra estratégia para que esse cliente, que é o seu público-alvo, ele continue com você? E é com base realmente nessas respostas que a gente consegue alinhar uma estratégia. Então, os clientes, em regra, eles não vão brotar do céu e do além. Vão começar todos os dias bater na sua porta. Se não tiver uma estratégia muito bem definida, muito bem elaborada, a gente corre o risco de ir atendendo o que aparece e ir fazendo o que vai surgindo. E qual que é o problema? Não conseguimos profissionalizar a advocacia, não conseguimos nichar e a gente não consegue encurtar o tempo de resolução, de produtividade, de entrega para o cliente. Então, quanto mais padronizado eu tenho algo nessa questão de segmentação, melhor é a minha assertividade. E aí, quando a gente fala dessa segmentação, desse perfil realmente específico do cliente, eu preciso falar para o cliente. Agora, você que é advogado, você que é advogada, vem aqui comigo que a gente precisa conversar bem sério. Sabe o que eu mais vejo? Principalmente para quem utiliza a estratégia totalmente voltada para o digital. O advogado fala para o cliente como se ele estivesse falando para advogado. Eu hoje estou dando uma aula para vocês e eu tenho plena consciência para quem eu estou falando. Eu estou falando para uma grande parcela de advogadas mulheres, eu estou falando para uma pequena parcela de advogados homens e eu estou falando com alguns bacharéis e com uma parcela que ainda está no ensino superior. Isso muda a forma. Então, quando eu falo para vocês de honorários, de precificação, ou eu trago aqui algum termo que é jurídico, vocês estão entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo. Mas o nosso cliente, por mais que ele seja uma pessoa estudada, que ele seja uma pessoa que tem uma profissão, a forma com que nós falamos, esse nosso dialeto, ele é próprio. Ele é próprio. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é concluso, não entendem o que é despachar, não entendem que você vai ter que fazer um agravo e vai ter que fazer uma sustentação. Então, a gente precisa simplificar. E aí eu alinho a minha estratégia, começo a conversar, mas eu estou falando para quem? Preste atenção se na sua estratégia, ou que você tem feito, ou até mesmo que você pensou, mas não colocou aí num plano de ação, para quem que você está produzindo, para quem que você está falando, quem que você está tentando prospectar. Você está trabalhando como destinatário final, como se a mensagem fosse para um advogado. Se o seu público-alvo é advogado, aí é outra história. Mas se o seu público-alvo for o cliente final, a gente precisa estar muito alinhado nessa nossa comunicação. Algo que a gente também precisa prestar atenção é como o cliente fica antes, onde ele está, como ele fica durante esse período que ele está com a gente, tendo atendimento, recebendo o nosso produto, o nosso serviço, e quando ele fica em stand-by. A gente precisa prestar muita atenção, porque isso vai influenciar
na experiência e no sucesso do cliente que a gente já vai falar. Então, todas as vezes que a gente fala início, meio e fim, eu preciso pensar em todos os pontos de contato que o cliente tem comigo. Amanhã nossa aula vai ser de marketing branding e eu vou dizer que esse assunto é um assunto assim que, olha, me motiva porque eu gosto bastante, tem tudo a ver com o cliente, tem tudo a ver com a gestão do escritório, tá tudo interligado. Não existe como a gente focar em uma área, aprender a precificar e cobrar bem e a gente não entender da gestão do escritório. Ou entendemos a gestão do escritório, estruturamos, temos vários ali indicativos, fluxos, procedimentos, mas a gente não cuida do cliente. Então, essa junção de pilares de estruturação, elas precisam andar de mãos dadas. Elas precisam caminhar juntas e, inclusive, já vou relembrar vocês que ao final da nossa semana, lá no link de inscrição, se você ainda não entrou, já aproveita, clica lá no link da bio do Instagram ou depois aqui na descrição do YouTube, já entra lá no grupo. Nós iremos disponibilizar o material e no dia 11, domingo, nós teremos aí a grande surpresa para vocês, porque hoje, ao longo dessa semana, eu estou aqui realmente trazendo um conteúdo mais rápido, um conteúdo realmente aí para te ajudar a pensar, a colocar algo em prática. Mas a partir do dia 11 a gente tem algo muito mais complexo, muito mais profundo e com ferramentas específicas que aí sim você vai conseguir olhar com essa visão de tudo que está acontecendo, mapear e ter um plano de ação para o seu escritório, para a sua advocacia ser de fato uma advocacia de excelência. Então, quando nós falamos em clientes, a gente precisa pensar em desafios e oportunidades. Vamos primeiro falar dos nossos desafios e agora que eu já vi que a hora tá correndo e vamos aqui porque a gente ainda tem bastante coisa para conversar. Qual o nosso desafio? Descobrir como o nosso cliente aprende, qual comportamento, temperamento e linguagens do amor. Professora, o que é isso que você está me falando? Eu entrei em uma aula para entender sobre escritório de advocacia e agora você está me falando sobre linguagens de amor, sentimento, comportamento, temperamento. Calma que eu não estou entendendo nada. É para você, não sai daí, fica, porque você vai ver que isso vai fazer sentido. Nós estamos falando que tudo está globalizado, tudo está interligado e para ter sucesso na advocacia, precisamos ter uma visão holística do nosso negócio. Precisamos ter uma visão multidisciplinar, interdisciplinar. A gente precisa conversar com outras áreas do conhecimento. Então, quando a gente fala de clientes, a gente está falando de pessoas. E pessoa não é uma máquina. Pessoa é um ser humano completo. Então, a gente precisa entender qual o tipo de aprendizagem do meu cliente. E olha que isso é tão importante que tudo que eu for alinhar, eu preciso testar e muitas vezes fazer de uma forma com que eu consiga captar pessoas, tem o meu perfil de cliente, mas nem todos vão atender da mesma forma. Nem todos serão coléricos ou fleumáticos. Nem todos precisarão de presentes ou de palavras de afirmação. Mas eu consigo alinhar na minha estratégia uma forma para inserir esses elementos e muitas vezes o cliente, sabe qual a percepção que ele vai ter? Ele fala, poxa, mas eu me senti tão bem com aquele advogado, com aquela advogada, parece que ele já me conhecia. Nem parece advogado, porque advogado parece que é tão distante, é tão longe. É essa percepção, muitas vezes, que a gente precisa fazer intencionalmente para que o nosso cliente se sinta, de fato, satisfeito e preenchido. Então, quando a gente fala em aprendizagem, a gente tem pessoas que são visuais, sinestésicas, auditivas, digital, que é o meu tipo de aprendizagem. Eu preciso entender a origem das coisas. Comportamento, nós temos o dominante, nós temos o influente, nós temos o conformidade, o estabilidade. Temperamento, nós temos o sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Eu vi uma imagem das Olimpíadas que falava justamente sobre isso. Era uma das ginastas que a pessoa que faz análise de temperamento falava que aquela... Então, a sanguínea, ela ia na frente, falando, com o braço aberto, ela chegava, era energia pura. A fleumática, ali andando devagarzinho, dando oi para todo mundo e tinha feito uma super conquista.
Pessoas são diferentes. E ao mesmo acontecimento, cada um vai reagir de uma forma. Então, cabe a mim e a você entender de fato como o nosso cliente aprende, como ele se comporta e quais os possíveis temperamentos. Quando a gente fala em linguagem de amor, e isso é muito legal, porque às vezes você pode pensar assim, nossa, mas eu tô vendo aqui que linguagem de amor tem toque físico, como que eu faço isso com o meu cliente? Faz um aperto de mão. Às vezes o cliente precisa sentir de alguma forma essa proximidade. Então a gente tem inúmeras formas de fazer o nosso cliente realmente se sentir preenchido. E aí eu digo algo para vocês. O cliente, ele precisa de mim e ele precisa de você. Mas muitas vezes ele ainda não sabe disso. Ele não sabe. Estou parafraseando o Steve Jobs. O cliente, ele não sabe muitas vezes que ele tem uma dor. Ele não sabe que ele tem um problema. Quem que vai trazer essa informação, esse conteúdo, vai trazer essa solução para ele? Você. É você que vai ter que alinhar para trazer realmente isso para o nosso cliente. E quando a gente entende, a gente começa a ser muito mais estratégico nas nossas ações. Eu digo que dentro da advocacia, a gente pode ter alguns Is. A gente pode ser interesseiro e esse advogado facilmente vai ser substituído. A gente pode ser intencional e nós podemos ser interessante. Quando eu falo sobre esse assunto com você, eu estou falando sobre intencionalidade. O cliente tem uma dor. Cabe a mim e a você descobrir qual é essa dor e alinhar nossa estratégia para que ele descubra que ele tem uma dor. Opa, tem um problema, mas eu sei alguém que tem a solução. E essa pessoa precisa ser você. Então, nisso a gente também tem oportunidades. Porque se você conseguir alinhar aquilo que o cliente precisa com aquilo que você tem a oferecer, você consegue fazer esse, sabe lá que dá match? É isso. A gente precisa fazer essa junção. E como que muitas vezes eu vou fazer isso? Eu vou falar sobre isso na aula de amanhã, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. A gente, através de serviços e produtos específicos, a gente pode ensinar esse cliente, a gente pode... Uma aula. Imagina que você é uma advogada previdenciarista ou uma advogada familiarista. E você vai fazer planejamento patrimonial ou você vai fazer planejamento de aposentadoria para servidor público. Por que não como uma estratégia? Gente, olha só que eu já estou entregando tudo nessa aula. Ai. Aproveita e anota isso, olha, porque isso pode, se não é a tua área, te dar uma ideia para que você monte uma estratégia específica para isso. Você pode criar uma aula específica mostrando que para esse e esse problema existe uma solução. Mas olha o detalhe, você também pode criar esse produto específico. E aí, inúmeras estratégias, pode ter uma página específica que leva para aquilo, você pode ali direcionar para que vá para um atendimento, para que a pessoa consiga marcar a consulta. Você consegue alinhar isso. Aqui eu dei apenas um exemplo para vocês, mas eu poderia dar inúmeros exemplos. E aí tem um detalhe importante. Quando a gente fala nessa segmentação de cliente, no cliente ideal e específico, a gente precisa entender que a regra que precisa valer na nossa advocacia é a regra de Pareto. A não ser que você seja um escritório full service, com um monte de advogado, aí você pode fechar realmente contrato e agenda lotada todo santo dia. Mas se você faz parte da grande maioria dos escritórios de advocacia do Brasil que estão com 1 a 5 advogados, você não tem mão e não tem braço se você não tiver pessoas, ferramentas e automação para atender todos esses clientes. Então, a gente precisa de 20 clientes para garantir um resultado de 80%. Se a regra for inversa, 80 clientes para garantir o resultado de 20, primeiro que você vai precisar de terapia, de Rivotril, e vai precisar, às vezes, vai surtar, não vai dar conta realmente dessa rotina maluca de trabalho. Porque às vezes a gente pensa que, olha, estou saindo do escritório 10 horas da noite, 8 horas. Gente,
será que isso de fato é uma vitória ou será que isso é falta de planejamento ou acúmulo de trabalho? Quando eu saio do escritório tarde, eu me pergunto o que eu fiz para estar saindo daqui esse horário. Porque era para mim estar fazendo outra coisa, estar indo jogar beach tênis, estar com a minha filha na minha casa. Não era para mim estar aqui até esse horário. Porque no horário que eu me comprometi, era para eu ter sido produtiva. Então, qual que foi o gap aí? Qual que foi a ponta que ficou solta? E eu faço essa análise todas as vezes que algo acaba saindo do meu planejamento, que por algum motivo a nossa reunião acaba não saindo na data pré-determinada, que algo ali, por mais que a gente tenha, vamos fazer ali um triple check de fator de proteção para não passar nenhum prazo e tudo mais, e a gente veio e fala, olha, prazo vence amanhã, mas tá, qual foi o momento que isso daqui não passou aqui por esse processo? A gente precisa estar vigilante todos os dias. Então, 20% são clientes qualificados. E existe uma diferença entre persona e público-alvo. Público-alvo a gente faz, aqui eu trouxe até um exemplo para a gente conseguir ver isso realmente ser mais palpável. Eu pego ali um segmento mais aberto, então vou fazer uma estratégia para homens de 30 a 40 anos que moram em São Paulo e têm uma renda até 15 mil reais e podem estar com algum problema bancário. Meu público-alvo. Quando eu falo da persona, eu já sei que é o João, que ele é casado, aqui ficou até 45, mas que ele tem 40 anos, que ele é empresário, que ele joga tênis, que ele vai de metrô para o trabalho, e que ele compra online e que a questão bancária que ele tem é juros. É relacionado a juros do cartão de crédito ou lá da conta. Eu consigo saber e alinhar exatamente o que eu vou falar para outros milhares de João que estão na mesma situação. Como eu faço isso? Alinhando a minha estratégia e olhando o resultado. Professora, mas então essa estratégia que você está falando serve para todo mundo? Estratégia é a adaptação. Nós pegamos algo, a gente olha para o nosso cliente, para a nossa área de atuação, para quanto a gente quer ganhar, o tanto que a gente quer investir de tempo, de energia, de trabalho, e a gente vai fazer uma estratégia. E eu vou ter um resultado, e eu vou analisar se isso foi positivo, se isso foi negativo, e o que eu vou ter que fazer de ponto de melhoria. Agora eu vou trazer algo para vocês, assim, que olha, isso daqui tão importante como o cliente é essa frase que eu vou dizer para vocês. Melhor do que conquistar. Conquistar um novo cliente é sempre bom, mas manter os clientes de longa data é melhor ainda. Não sei se vocês sabem, mas o custo de aquisição de um cliente novo, ele é quase 30% mais alto do que você manter um cliente que você já tem. A gente fala do CAC. Então, esse custo de aquisição para esse novo cliente, ele é muito mais caro. Ele é muito mais caro para você. Então, se tem algo que a gente precisa, antes de querer, agenda de hora em hora, contratos fechados todos os dias, é cuidar do que você já tem. Cuidar desses clientes, de alguma forma, manter esse contato, manter ali realmente algumas conexões para que esse cliente, no primeiro momento, na primeira oportunidade, ele possa lembrar que você é a melhor solução. E aí a gente fala de sucesso e experiência do cliente. Quando eu falo de experiência do cliente, eu falo da jornada. Eu falo de todos os pontos de contato antes, durante e depois que esse cliente teve com você. E isso vai ser um fator determinante para ele decidir se ele fica ou se ele vai embora. Quando eu falo de sucesso, eu estou falando efetivamente da solução. Se você conseguiu ser eficaz. Só que muitas vezes a gente não consegue trazer o sucesso para o cliente, por quê? Porque a nossa função é de meio. Diferente de um pintor que pinta a parede, você compra a cor e vai ficar daquela cor, a nossa função, eu não posso garantir o resultado. Eu dependo, muitas vezes, do Poder Judiciário, eu dependo, muitas vezes, da colaboração da outra parte, eu dependo, muitas vezes, da proatividade do colega. Eu dependo muitas vezes da presença
e do nível de envolvimento e de resolução que o meu cliente está com aquele conflito para que a gente consiga chegar no denominador comum. Então eu tenho vários fatores que às vezes o sucesso eu vou precisar trabalhar realmente para que ele aconteça e não depende de mim. Eu tenho fatores externos. Agora, quando eu falo em experiência, eu posso realmente conseguir fazer algo com que o meu cliente se sinta encantado, prestigiado e satisfeito com os meus serviços. E é preciso a gente desenhar essa jornada do cliente. Então, quando eu falei para vocês olharem ali como esse cliente chegou, quem ele era, tenta desenhar essa jornada desse cliente. Ou faça o seguinte, pegue aí os melhores clientes que você teve. Aqueles clientes que você gostou de atender, aquelas ações, aquela solução, aquele serviço que você disponibilizou e que foi positivo. Vamos tentar segmentar, achar mais cliente igualzinho esse para que você possa atender também. Então a gente precisa, às vezes, fazer esse desenho e esse caminho. E o que nós não podemos esquecer quando o assunto é cliente e jornada de cliente. Precisamos ter proximidade, intensidade, duração, frequência e relacionamento. Esse é o manual, a fórmula de amizade do FBI, Manual de Persuasão. E a gente pode começar a implementar isso daqui em muitos pontos dentro da nossa jornada com o nosso cliente. Não adianta você ser totalmente receptiva e receptivo quando o cliente chega e você sumir e só aparecer lá no final para dizer ou que tem audiência designada ou que a sentença foi procedente ou improcedente. A gente precisa, ao longo dessa jornada e até quando esse cliente fica em stand-by, manter a proximidade com ele. Manter ali alguns picos de contato para que ele sempre tenha o seu nome, ele sempre tenha ali realmente a sua pessoa no radar, para que quando ele precisar de qualquer situação, não estou falando apenas da que você faz, estou falando qualquer situação que é relacionada a direito, ele pense em você como a melhor solução. E o que nós podemos melhorar nessa jornada do cliente? Melhorar a nossa entrega. A gente precisa conversar mais com o cliente. A gente se trabalha com outras pessoas e com equipe, a gente precisa investir o treinamento dessas pessoas. Ah, mas é um estagiário, mas é um parceiro. E se essa pessoa fica com você e você não investe nela? E se você investir e ela sair, tudo bem, tá tudo bem. Mas se você não investe e ela fica, olha o prejuízo que pode ter. Olha o prejuízo que pode ter. Essa semana eu tive um exemplo que eu fiquei sabendo e eu vou trazer aqui para vocês rapidinho porque nós já estamos finalizando. Uma pessoa precisava de um determinado serviço. Foi lá no Google, pesquisou o nome da empresa e ligou. Falou, olha, eu preciso disso. Ah, nós não fazemos. Ele achou estranho, conhecia uma outra pessoa que trabalhava na empresa e mandou mensagem. Falou, fulano, vocês fazem isso? Ele falou, claro que a gente faz. Ele falou, tá, mas calma aí. Eu acabei de ligar aí e falaram que vocês não fazem. Falou, não, faz sim, pode vir aqui que a gente resolve para você. Não adianta ter um bom serviço. Não adianta ter uma boa estrutura. Se você depende de outras pessoas para o seu negócio funcionar, elas precisam estar na mesma direção, no mesmo propósito, com a mesma visão. Senão, não vai dar certo. É jogo desigual, não vai dar certo. Precisa todo mundo estar alinhado, indo para a mesma direção. A gente precisa pensar no pós-venda. E falando em pós-venda, a gente tinha comprado um umidificador para casa. Hoje que eu tô cheia de exemplo e olha que o horário da aula tá voando e eu já precisaria estar terminando. Mas esse é o último exemplo que eu vou dar para vocês. Nós tínhamos comprado um umidificador e o umidificador deu problema, meses depois. E aí, gente, o advogado, vocês acham mesmo que eu ia e ligar? Não, joga fora, deixa lá e depois a gente vê o que faz. Nesse meio tempo, a empresa ligou para perguntar como tinha sido a utilização do umidificador. O umidificador ainda não tinha ido para o lixo, mas ele estava já ali, estava na fase de ir para o lixo. E aí eles falaram, meu marido que atendeu a ligação e conversou e falou, olha, o umidificador parou de funcionar. Ele falou, mas parou de funcionar? Faz pouco tempo que vocês compraram. Então faz o seguinte, manda uma foto para mim do umidificador, entra no link que eu vou te fornecer, fala o que aconteceu e aí você vai tirar uma foto cortando o fio e nós iremos mandar um umidificador novo para vocês.
Gente, foi o que aconteceu. Nós tiramos a foto, cortamos o fio, veio o umidificador novinho, tá funcionando, já faz meses agora que tá funcionando, mas dificilmente eu iria comprar dessa marca de novo, tá? Eu não iria comprar, porque na minha cabeça foi ruim, deu problema e eu não ia perder o tempo para às vezes ir ligar num saque e tudo mais. Mas eles tiveram o pós-venda, eles tiveram esse cuidado de ligar e de resolver o meu problema. Sou defensora deles agora, vou continuar comprando até o fim, porque eu sei que se der algum problema, eles vão me ligar para tentar resolver. Por que não pode ser assim com o nosso cliente também? Por que a nossa advocacia não pode implementar algumas soluções e algumas ações que acontecem por aí? Não tem nada de errado nisso. A gente precisa trabalhar, às vezes, com programa de fidelidade. A gente não precisa cobrar apenas da maneira tradicional. A gente pode, às vezes, ter sistemas e ferramentas diferentes dentro do escritório. Às vezes, a gente precisa implementar um CRM para fazer a prospecção, para tratar esse dados. Não vou nem falar de lead, hein, porque eu estou falando de cliente como pessoa. Não vou nem falar de lead como um dado. Mas a gente precisa, às vezes, ter esse mapeamento das informações para que a gente consiga realmente segmentar e ganharmos tempo com isso. E dentro da nossa advocacia, o nosso cliente ele precisa encontrar 3 R's. Primeiro, reconhecer que você é a melhor solução. Segundo, ele precisa recomprar de você sempre que for possível e necessário. E ele precisa recomendar os seus serviços. E aí eu digo para vocês, você é o perfil de advogado e de advogada que o cliente está procurando e precisando? Eu faço como pergunta, mas agora eu faço como afirmação. Você é o perfil de advogado e de advogada que o cliente está procurando e está precisando. É aquelas informações que a gente precisa realmente tomar posse. E para a gente agora finalizar a nossa aula, estou todos os dias deixando uma mensagem para vocês e hoje não vai ser diferente. E a mensagem de hoje tem tudo a ver com o cliente, porque olha, quando a gente fala em estudar algum livro ou até mesmo a Bíblia, parece que é só para um assunto específico, gente. Mas a Bíblia, esse livro específico, ele é um manual de vida que te ensina sobre inúmeras coisas, inclusive sobre estratégia. E esse versículo aqui é pura estratégia e diz o seguinte: e digo isto, que o que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Nós já falamos sobre plantar, a gente já falou sobre o tempo e a gente precisa plantar bastante. A gente precisa diversificar. A gente precisa parar sair dessa fase, dessa advocacia artesanal, que foi assim, eu nasci assim, eu cresci assim, e não vai ser assim se quiser dar certo. A gente precisa, muitas vezes, pegar essas sementes, e não uma semente, e a gente espalhar. Você é o perfil de advogado e advogada que o cliente está procurando e precisando. Só que se nós não nos posicionarmos da forma correta, não alinharmos a nossa estratégia, o cliente sequer saberá que você é a melhor solução para aquilo que ele está precisando. E com isso, eu finalizo hoje o nosso encontro e eu quero um compromisso seu. Vai finalizar a aula, você vai clicar lá no link, vai entrar no grupo para receber o material, vai indicar o link dessa aula para mais aí 5 pessoas, 10 pessoas, vai deixar um comentário sobre qual foi o insight que você teve e vai procurar algo para colocar em ação dentro da sua advocacia. Já tivemos aí uma semana bem produtiva e eu acredito que se nós encerrássemos hoje a nossa Masterclass, as 3 aulas, já tem conteúdo incrível para que você consiga pensar de uma maneira diferente sobre o seu futuro. E amanhã nós temos mais um encontro marcado. Amanhã a gente vai falar sobre marketing e branding, marketing jurídico. Vamos aí trazer algumas polêmicas sobre o marketing jurídico. Vamos falar muito sobre estratégia, sobre pontos de contato com o cliente.
e eu espero você. Mas eu não espero você sozinha, eu espero você com mais um monte de gente. Então compartilha, não deixa de divulgar, principalmente se esse conteúdo tem feito sentido para você. E eu agradeço muito pela sua presença, por você ter ficado aqui comigo, e eu te espero amanhã no mesmo horário. Às 18h57, horário de Brasília, nós estaremos aqui para a nossa quarta aula da Masterclass, falando sobre marketing jurídico e branding. Até amanhã, pessoal!